Oi, pessoal! Vamos abordar aqui exercícios sobre as propriedades dos determinantes e como determinar a matriz inversa usando estes determinantes. Neste exercício, estamos considerando duas matrizes A e B quadradas de ordem 3, para as quais já calculamos o valor do determinante e obtivemos que determinante de A é 3 e determinante de B é 5. Utilizando estes valores e as propriedades dos determinantes, queremos calcular o valor do determinante de outras matrizes obtidas pelo produto DAB ou pela multiplicação por um escalar. O primeiro valor que iremos calcular é determinante do produto das matrizes A e B. Esse valor será igual ao produto do determinante de cada matriz. Assim, escrevemos que determinante de AB é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Usando os valores 4 e 5, que correspondem ao valor de cada determinante, conforme indicado no exercício, obtemos que o determinante é 20. No segundo item, observamos que queremos calcular o determinante de uma matriz resultante da multiplicação de A pelo escalar 3. Como sabemos, para calcular esse produto, multiplicaríamos 3 por todos os elementos da matriz A. Agora, lembrando da propriedade dos determinantes, que nos diz que quando multiplicamos um escalar por uma linha da matriz, o determinante fica multiplicado por esse escalar, ao aplicarmos esta propriedade, devemos considerar o fato de que toda a matriz A será multiplicada por 3. Então, todas as 3 linhas da matriz serão multiplicadas, ou seja, aplicaremos 3 vezes a propriedade, obtendo então que determinante de 3A é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes o determinante de A, resultando no valor 108. Observe então que quando multiplicamos uma matriz por um escalar K, o determinante da nova matriz ficará multiplicado por K na N, onde K é o escalar que está multiplicando a matriz e N é a ordem da matriz. Por isso, nesse exercício, ficou 3 ao cubo. No item C, vamos novamente utilizar essa propriedade, onde o escalar é 2. Então, como a matriz é de ordem 3, o valor do determinante dessa matriz fica multiplicado por 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, e como temos a multiplicação das duas matrizes, o determinante é o produto do valor do determinante de A vezes o valor do determinante de B, que resultará em 160. Já no próximo item, o cálculo do determinante pedido é o da transposta de A vezes B. Então, primeiramente, usamos a propriedade de que esse determinante é o produto do determinante da transposta de A vezes o determinante de B. Para continuar esse cálculo, precisamos do valor do determinante da transposta de A. Pelas propriedades, esse determinante é igual ao determinante de A. Então, escrevemos determinante de A vezes determinante de B e substituímos esses valores, obtendo 20. Nesse próximo exercício, vamos abordar uma forma de calcular o determinante usando a propriedade que nos diz que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Assim, quando não temos uma matriz triangular como essa do exercício, podemos aplicar inicialmente operações elementares para obtermos uma matriz equivalente a essa que seja triangular. Esse procedimento é chamado de método da eliminação. Então, para calcularmos o determinante de A pelo método da eliminação, observamos que uma operação elementar possível é a troca da linha 1 com a linha 2. Ao realizar, no entanto, essa operação, devemos lembrar que o determinante troca o sinal, ficando então menos o determinante da matriz equivalente. O
próximo passo é zerar o elemento da terceira linha e da primeira coluna. Como é o número menos 2, faremos linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Aqui você pode pausar o vídeo, realizar os cálculos e conferir com os resultados apresentados. Utilize sempre esse recurso de pausar o vídeo para resolver o exercício e fazer os cálculos indicados com calma, pois aqui e também nos próximos exercícios indicamos as operações que foram feitas, mas não desenvolvemos todos os cálculos para não ficar muito longo o vídeo e porque esses conteúdos já foram estudados anteriormente. Prosseguindo então na aplicação das operações elementares para chegar numa matriz triangular, trabalharemos na quarta linha. Para zerar o elemento 1 da primeira coluna, faremos então linha 4 menos a linha 1. Ainda na quarta linha, mas na coluna 2, para zerar o elemento 1, faremos linha 4 menos linha 2. Para finalizar esse processo e chegarmos numa matriz triangular superior, zeramos o elemento que está na quarta linha e na terceira coluna, que é o menos 5, somando a linha que ele se encontra, linha 4, com a linha 3. Obtida a forma triangular da matriz, obtemos o valor do determinante multiplicando o valor dos elementos da diagonal dessa matriz, que são os elementos 1, 1, 5 e menos 2. Não esquecendo do sinal de menos na frente do determinante, decorrente da troca de linha que fizemos no início. Obtemos então que o valor do determinante dessa matriz A é 10. Nesse exercício, obtivemos uma matriz triangular superior, pois abaixo da diagonal principal todos os elementos são zeros. Você pode notar que um valor do determinante seria o mesmo se obtivéssemos uma matriz triangular inferior. Como um exercício extra, você pode conferir que o resultado dará o mesmo, aplicando operações elementares e obtendo uma matriz triangular inferior. Agora que sabemos que o valor do determinante de A é 10, queremos usar este valor para calcular a soma desses dois determinantes de matrizes que são equivalentes à matriz A. Assim, observaremos quais operações elementares foram aplicadas e concluir se o valor do determinante foi alterado e de que forma. Olhando então para a matriz A, observe que para obter a primeira matriz, que chamaremos de A1, foram realizadas duas trocas de linhas. Uma delas foi trocar a linha 2 pela linha 4. A linha toda de elementos 1 ficou então na quarta linha. Agora, para chegar na próxima matriz, observe que trocamos a linha 2 com a linha 3. Pelas propriedades dos determinantes, se há troca de linhas, há troca do sinal no determinante. Então, o determinante dessa matriz A1 é igual a menos 1 vezes o determinante de A. Multiplicamos duas vezes por menos 1, pois houve duas trocas de linha, resultando 10. Observe agora que para obter a segunda matriz, que chamamos de A2, foram realizadas duas operações elementares na matriz A. A primeira foi somar os elementos da linha 3 com a linha 2 e a segunda foi somar os elementos da linha 4 com a linha 2. Pelas propriedades dos determinantes, operações elementares que somam a uma linha o múltiplo de outra, o valor do determinante não se altera. Assim, o valor do determinante dessa segunda matriz também é 10, igual ao determinante de A. Como o exercício pedia para calcularmos o valor da soma dos dois determinantes, obtemos então que esse valor é 20. Como uma primeira aplicação do uso de determinantes, vamos utilizá-lo para verificar se uma matriz possui inversa e qual é a sua matriz inversa. Iniciaremos calculando o determinante da matriz. Se o determinante de A for diferente de zero,
então a matriz é não singular e assim possui inversa. Para calcular esse determinante pelo desenvolvimento de Laplace, podemos escolher qualquer linha ou coluna da matriz. Aqui, apresentamos a expansão em cofatores usando a primeira linha. Assim como a matriz é de ordem 3, a expansão em cofatores é a soma dos três termos formados pelo produto, do elemento da primeira linha e primeira coluna pelo seu cofator, do elemento da primeira linha e segunda coluna pelo seu cofator e do elemento da primeira linha e terceira coluna pelo seu cofator. Ao escrever a soma desses três termos, observamos que ficamos com determinantes de ordem 2 por 2, que calculamos pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Como obtivemos que o valor do determinante é 5 e, portanto, diferente de zero, concluímos que a matriz possui inversa, que pode ser calculada dividindo-se cada elemento da matriz adjunta de A pelo valor do determinante de A. Para obtermos a matriz adjunta, precisamos primeiro obter a matriz dos cofatores, cuja definição foi apresentada quando estudamos os determinantes. A matriz dos cofatores tem a mesma ordem da matriz A, então é de ordem 3 por 3 e será formada por 9 elementos, 3 elementos na primeira linha, 3 elementos na segunda linha e 3 elementos na terceira linha. Para calcular cada um desses elementos, temos que aplicar então a definição de cofator, que nos diz que devemos calcular da seguinte forma: menos 1 elevado na soma dos índices que indicam a linha e a coluna do elemento a ser calculado, multiplicado pelo determinante da submatriz obtida, retirando-se a linha e a coluna indicada por esses mesmos índices. Assim, no primeiro elemento da matriz dos cofatores A1, temos que os dois índices são 1. Então, para calcular esse cofator, faremos menos 1 elevado à soma de 1 mais 1, multiplicado pelo determinante da submatriz de A, formada retirando-se a primeira linha e a primeira coluna de A. As submatrizes M serão então de ordem 2, 1 a menos que A. Assim, calculamos esse determinante de ordem 2 por 2 e obtemos o primeiro elemento da matriz dos cofatores. Realizando então esse mesmo procedimento de acordo com os índices indicados em cada cofator, obtemos então todos os elementos da matriz dos cofatores. Escrevendo cada elemento calculado na sua respectiva posição, obtemos a matriz dos cofatores, que denotamos por A barra. A partir dessa matriz, obtemos a matriz adjunta, pois ela é a matriz transposta da matriz dos cofatores de A. Assim, tomamos cada linha de A e escrevemos como coluna. Agora, dessa matriz adjunta, para chegar na inversa, basta multiplicarmos essa matriz pelo escalar 1/5, que é o resultado de 1 dividido pelo determinante de A. Apliquemos novamente os procedimentos realizados no exercício anterior para determinar a inversa de B, que é uma matriz de ordem 2 por 2. Iniciamos calculando o determinante de B. Como B é uma matriz de ordem 2 por 2, basta fazer a diferença do produto dos elementos das diagonais. Como o determinante não é zero, B possui inversa. Para determinar a inversa, vamos calcular a matriz adjunta de B. Para isso, precisamos da matriz dos cofatores, formada por 4 elementos, porque é de ordem 2 por 2. Calculando esses 4 elementos, obtemos a matriz dos cofatores, definida por B barra. Fazendo a transposta dessa matriz, obtemos a adjunta de B. Multiplicando a adjunta obtida pelo valor de 1 dividido pelo determinante de B, que nesse caso é 1/5, obtemos a matriz inversa de B. Com
Com estes exercícios, revisamos algumas propriedades dos determinantes e treinamos como obter a matriz inversa de uma matriz aplicando determinantes. Treine bastante a aplicação desses conceitos e a realização dos cálculos para saber utilizá-los com segurança. Bom estudo!